E aí, você que é viajante do YouTube e assim como a mulher do filme caiu aqui no meu canal de paraquedas, hoje é dia de crítica do filme que ganhou o Oscar merecidamente, tá? O filme é bom, o filme é interessante, mas é aquele filme também típico de Oscar. Você começa a assistir e vai assistindo e fala assim, tá, aí vai acontecer alguma coisa e vai, né? Sabe, não acontece nada. É tipo filme de Oscar mesmo, filme paradão mesmo, não acontece nada no filme. Mas tem muita coisa interessante no filme e eu já falo aqui, ó, inscreve no canal, né? Comenta também o que você achou do filme. Se você não assistiu ainda, esse comentário aqui vai ter spoiler, mas se você já assistiu, comenta aqui também se esse é o estilão de filme que você gosta, né, gente? Tem filme que vai acontecendo, você vai seguindo a história, né, com início, meio e fim, mas esse aqui a coisa não é bem assim não. A história, ela tem uma linha temporal que segue no fluxo certo de passado, presente e futuro, né, de vai seguindo normalmente, mas ela dá pulos, né, que não te explicam. Pode ter passado um dia, 2 dias, um mês, um ano, e você não sabe se passou ou se não passou, mais ou menos como a ideia da protagonista. E a história do filme é bastante rica, porque você pode ter uma leitura de vários aspectos aí. Você pode falar de traumas de cidades, de pessoas que moraram em cidades que foram abandonadas. O filme trata de luto também e principalmente o filme trata da questão social de grupos, né, de pessoas que estão à margem da sociedade e que têm as suas próprias maneiras de ver, de vivenciar a vida. E a gente aprende um pouco mais desses grupos nômades, né, de como eles vivem, que é o nome do filme, na verdade, como eles vivem ali, o que eles fazem, onde eles moram, né, na verdade, como é que é a casa deles, como é que é o dia a dia deles, as dificuldades, e isso é a parte interessante do filme, isso é a parte que até mais me tocou no filme. E dentro desse contexto a gente tem a protagonista, a Fern, que teve a cidade dela que ela morava, foi abandonada, o marido morreu e aí ela foi viver de forma nômade e já tem aí, parece que 1 ano que ela tá nômade ali até que ela descobre um grupo que vai orientar ela de como viver melhor, né, como seguir melhor esse estilo de vida. E ali ela começa a fazer algumas amizades e a gente vai vendo pessoas que, assim como na vida nômade, elas entram no filme, saem do filme, depois entram no filme, saem do filme, depois voltam pro filme lá na frente, né? Que isso é até mencionado no filme, o cara lá do filme acaba falando assim, olha, as pessoas que eu encontro aqui, mais cedo ou mais tarde na vida eu acabo encontrando elas de novo, porque a vida é assim. E o filme é isso aí, mostra o cotidiano dela, o dia a dia, né? Como consertar o pneu furado, como lidar com comida ali, lavar as coisas, é isso aí mesmo, não tem muita história de primeiro aconteceu isso, depois aconteceu aquilo. Não, o filme é assim, é como eu falei aqui, vai acontecendo. Tem gente que não gosta desse tipo de filme, não é o meu específico, não é o meu preferido também, né? Eu gosto de filme que tem uma história um pouco mais. Mas a ideia do filme, o filme ser assim, na verdade, faz sentido com a história, porque no filme não tem nada espetacular que acontece, que tem alguma coisa, que uma virada no filme, que aconteceu alguma coisa. Não, porque exatamente a vida dela, a vida do povo nômade é desse jeito, não acontece nada mesmo, não. É o dia a dia ali tentando um lugar pro outro, né? Você não vê muito a passagem de tempo, porque exatamente no cotidiano você tem aquela rotina ali e depois você troca de lugar e depois você conhece outra pessoa que depois some, depois vai pra outra. E o filme, a montagem do filme, né, essa edição assim de como representar isso, ela é um espelho da vida própria dela. Ela começa trabalhando lá no local e depois passa um tempo ela tá trabalhando em outro. Aí você fala, mas e aquele lá anterior já mudou? Não mostrou nem por que ela foi embora daquele anterior, né? Nem o que causou, se ela foi demitida ou ela quis sair, né? Não mostra também como é que ela conseguiu um novo emprego. Até ela mostra, fala da dificuldade de conseguir trabalho, mas depois ela arruma em outro, e depois tá em outro. E aí eu falo assim, mas onde é que ela tava? Ela não tava lá. Você não fica sabendo muito disso, porque às vezes é difícil da gente entender a vida do nômade e o filme ele é nômade também na forma de mostrar. Isso é uma parte criativíssima do filme. Mas como o filme vai mostrando aí um dia após o outro, o que acontece hoje, o que acontece amanhã, o que acontece depois de amanhã, você começa o filme, começa a entender o contexto, e aí você fala assim, tá, mas e agora? E aí a história vai passando, e aí acabou. Aí acabou o filme, aí você chega no fim e ela tá no mesmo lugar que ela tava, não fisicamente, né? Mas no mesmo lugar que ela tava no início, o jeito que ela começou no início, ela termina no fim, aí fica só aquilo ali, você só tem como se fosse uma janela de momento de vida que você viu o que aconteceu de um dia, passando ali aquela fase até o outro, porque o filme, na verdade, ele não é muito uma jornada de história, né? Como eu falei, de início, meio e fim. É uma jornada muito mais psicológica do que física, do que de fatos que ocorreram ali, porque fatos é quase o que
que quase não tem, né? No filme. É como se o filme nem tivesse história, nem tivesse roteiro, vamos falar assim. Não tô falando que não tenha, mas a ideia é mostrar que é o dia a dia mesmo, que não acontece nada de especial. Agora, existe sim uma jornada psicológica da personagem, que aí sim a gente consegue ver desde o início dela ali, tentando aceitar a vida nômade, passando pelo processo nômade dela ali ainda, e a questão da aceitação dela. O filme não é claro se ela tá ali, e isso é interessante pra gente poder entrar dentro do filme, né? Você fica assim, mas ela quer ser nômade mesmo? Ela escolheu essa vida? Ou ela foi obrigada a ter essa vida? Porque ela dá indícios de que tem hora que ela quer ser nômade, tem hora que ela não quer. Tem hora que ela passa por um quarto e fica analisando o quarto ali, as cenas são muito demoradas, mostram coisa e fica muito tempo refletindo sobre aquela coisa ali. Depois ela vê uma casa que ela acaba entrando lá, e você entende que ela tá assim, imaginando como seria a vida dela vivendo num lugar fixo ali, sobre o mesmo teto, 2 dias do mesmo teto, né? E ela fica imaginando, aí você fica assim, ela queria ter uma vida fixa, né? É a vontade dela. Mas ao mesmo tempo tem outras cenas que ela tá ali na natureza, ela vai nua na natureza, aproveita o rio, nada pelada no rio, depois vê o pôr do sol, depois vê as folhas caindo, aí você fica assim, não, ela gosta da liberdade de estar com a natureza ali, de não ter lugar fixo. Então você fica nesse dilema aí, se ela quer ou se ela precisa. De qualquer forma, o filme também, em algum momento do filme, né, tem um personagem que fala assim, você largou tudo e foi pegar a estrada, como se ela tivesse vontade de fazer isso. Então fica nesse dilema aí, se ela quer ou se ela não quer. E o que mostra muito bem esse dilema é a fotografia do filme, a imagem que o filme traz. O cinegrafista lá usou, parece que 2 lentes só, uma meio aberta e uma um pouco mais fechada, porque as tomadas são só rosto mesmo, né? A atuação da Frances McDormand, que também ganhou o Oscar de melhor atriz, é impecável. Ela rouba a cena e enquanto ela vai tendo os dilemas dela ali, a câmera fica só no rosto dela, aí mostra ela pensa de um jeito, pensa de outro, olha pra vida, e ela olha pro outro lado e quase chora e dá um sorrisinho leve. E fica assim a câmera bem focada no rosto dela. A câmera também foca em outros personagens também. E aí tem uma mistura, né? Pelo momento, pelo jeito que a câmera fica, ela fica perto ali, na cara de um, depois na cara de outro, depois na cara de outro. Fica um estilo documentário. E aí a gente vê que nos bastidores ali, não é todo mundo que aparece no filme que é ator e atriz. Na verdade, alguns ali são nômades reais que foram colocados no filme. E a gente tem uma mistura entre histórias reais que eles contam ali com histórias fictícias, e aí fica essa mescla aí que você não sabe até onde aquilo ali é verdade, até onde é ficção do filme. De qualquer forma, fica um estilo meio que documentário. A câmera meio que não para às vezes e fica focada só nos rostos mesmo, para mostrar rugas, expressões, e isso aí, né, deu aí a indicação a melhor fotografia. E a responsável por esse filme aí é a Chloe Zhao, que fez tudo no filme, é aquele projeto mais autoral pessoal possível, né? Escreveu, dirigiu, roteirizou, fez tudo no filme, todo o filme é dela, né? E usou o livro, e usou um livro como base. Acontece que no filme eu gostei muito mais do que se passa com o povo nômade, com as dificuldades dos nômades em si, né, de entender aquele estilo de vida, do que com a própria personagem, com a Fern. O filme foca na Fern ali, mas com o pano de fundo do contexto de nômade. Eu queria que focasse nos nômades com o pano de fundo com a Fern, é mais ou menos assim. Eu queria que focasse mais no contexto ali, mais dos nômades mesmo, que é o que eu achei que mais impacta aí na questão social aí que o filme aborda. Pelo menos a parte interessante é que o filme mostra essa parte do grupo como um todo, mais as dificuldades do grupo e as dificuldades psicológicas de cada um, como eles lidam aí com essas mudanças, com a morte que acaba chegando, né? Porque você vê uma pessoa na vida e depois você nunca mais vê, como se ela tivesse morrido pra você. Uns morrem mesmo no filme, né? E aí ela vai lidando, o povo, né, vai lidando com esse luto aí. Eu achei que se ficasse mais nessa parte social, eu acho que ficaria mais interessante do que a vida da própria personagem aí. Mas essa é a minha impressão, né, no filme, que é muito bom, interessante, pra quem gosta de filme que nada acontece aí, ó, que começa de um jeito e termina do mesmo jeito. É claro, o filme é muito bom. Comenta aqui embaixo o que você achou, um grande abraço e até mais.